Amém. Bom dia, meus irmãos, com quem eu não falei ainda. Sejam todos bem-vindos a mais um domingo, início de uma semana, uma nova semana, para nós louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. É muito bom separar um tempo, durante a nossa vida, alguns dias na semana, para juntos, além de fazermos isso em casa, mas agora juntos, enquanto igreja, aprender mais do Senhor, como foi a escola bíblica discipuladora hoje pela manhã, e agora poder cultuar o nome daquele que está acima de todo nome, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já cumprimentei, acho que todos, agradeço aí a Deus pela vida e o casal, o pastor Mário, a sua esposa, a irmã Alice, que está conosco hoje mais uma vez, e também o irmão Costa, lá de Angola, que está de férias aqui em Lagos, e está conosco aqui hoje. Deus abençoe a sua vida, sua família, e esse tempo de descanso que você está passando aqui na cidade de Lagos, A cidade de Lagos é muito bonito, sou suspeito em falar, porque moro aqui, mas não sei se é a primeira vez que cá vem, mas espero que goste realmente desse tempo aqui, tá bom? Queridos, vamos abrir as vossas Bíblias em Atos, capítulo de número 18, nós estamos de uma viagem juntamente com Paulo e alguns outros discípulos, todas as semanas, obrigado, lendo aí um texto da palavra de Deus acerca de Atos, e nós vamos agora entrar no capítulo de número 18. Peço que você abra, por gentileza, mesmo sentados como vocês estão, vocês possam abrir a Bíblia e vamos juntos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Na versão que eu tenho em mãos, Atos 18, a partir do verso 1, diz assim: Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá, encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo, aproximou-se deles e, como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Verso 5 diz: Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Amém? Senhor, lemos a Tua palavra mais uma vez, e é um privilégio para nós termos essa liberdade, morarmos num país onde temos a liberdade de cultuar o Teu nome. Fala aos nossos corações nessa manhã, através da Tua palavra agora. Já ouvimos tanta coisa, louvores ao Teu nome, e agora queremos ouvir a Tua palavra. Não permita que nada atrapalhe esse momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós queremos pensar com os irmãos acerca dessa afirmação que parece até desnecessário, afirmar que Jesus é o Cristo. Para nós que servimos a Jesus, para nós que conhecemos a Cristo, já abrimos o nosso coração em alguma data no passado e confiamos a nossa vida aos cuidados de Jesus, tendo Ele como Senhor e Salvador, parece estranho, afirmar, não, Jesus é o Cristo. Sim, nós sabemos. Nós sabemos que Jesus é o Cristo. Nós sabemos que Ele verdadeiramente é o Cristo. Uma vez que sabemos disso, precisamos afirmar e precisamos anunciar outras pessoas. O problema é que muitas pessoas, milhares de pessoas, em muitos lugares, não sabem ou não acreditam nessa verdade. E por mais que possa parecer estranho viver no século 21, onde nós vivemos a época da tecnologia, onde as pessoas têm acesso a tudo a todo momento, existe sim várias pessoas que ainda não sabem ou não conhecem ou não acreditam que Jesus é o Cristo. E Paulo, ele tinha isso arraigado no seu coração de tal maneira que ele sempre estava a anunciar por onde ele passava, independentemente se ia ser preso ou não, como falamos na semana passada, que Jesus é o Cristo. Paulo, após entender isso, e a gente confere isso lá no capítulo 9 de Atos, depois que ele conseguiu entender isso, teve um encontro maravilhoso com Jesus que transformou a sua vida, ele passa então a viver essa verdade. Quando a gente olha para a vida de Paulo e a gente percebe como a vida dele mudou depois do encontro que ele teve com Jesus, e se nós fizéssemos um paralelo com as nossas vidas, cada um de nós,
olhasse lá no livro de Atos, aliás, um pouco antes ali do capítulo 9, capítulo 7, 8, ver quem foi Saulo e o que ele fazia, como ele perseguia os cristãos, como ele teve a sua vida transformada. Talvez você pense, pastor, mas eu não persegui cristão nada, eu entreguei a vida a Cristo, e pronto, estou seguindo aqui, mas eu não persegui os cristãos. Não se enquadra essa comparação comigo. Mas, irmãos, quando a gente fala de mudança e de transformação, eu disse na semana passada que parece que a gente precisa ter tido uma experiência muito ruim, negativa, para poder dar um bom testemunho. Exemplo, como eu dei semana passada. Eu usava drogas, aí agora não uso mais. Eu me prostituía, e agora não me prostituo mais. Parece que é necessário ter vivido uma vida totalmente devassa, totalmente errada, para poder ter a vida transformada por Jesus. Mas quando a gente entende, como disse Raquel em sua oração, que o que ele já fez por nós na cruz do Calvário, a gente consegue claramente compreender a necessidade de viver para a glória dele. Não é o fato, meus irmãos, de ter feito isso ou aquilo de errado. O fato é olhar para a história, olhar para a Gênesis e ver o propósito original de Deus e ver que nós nos separamos da graça de Deus, da comunhão com Deus, e Jesus resgatou isso através da cruz. Jesus resgatou essa possibilidade, nos deu essa possibilidade de nós passarmos a ter novamente uma vida, e uma vida em abundância. Não é qualquer vida, mas uma vida em abundância com Ele, tão somente com Ele. É isso que Paulo passou a entender. É isso que ele conseguiu compreender claramente ali no capítulo 9, depois de ter um encontro maravilhoso com Jesus e ter a sua vida totalmente transformada. Continuando paralelo com as nossas vidas, nós precisávamos talvez olhar para cada um de nós, olhar para si e pensar, poxa, o que eu estou fazendo? De que maneira que eu tenho dedicado a minha vida? Quando eu olho para os discípulos, quando eu olho para o início da igreja, de que maneira que eu tenho dedicado a minha vida a pregar o Evangelho? Pastor, mas eu tenho meus afazeres, eu tenho tantas coisas para fazer. Irmãos, nós temos um montão de coisa para fazer. Mas vale a pena lembrar que se nós temos essas coisas para fazer, é porque Ele permite. Se nós temos o emprego que nós temos, se nós temos a saúde que nós temos, é porque Ele permite. E vale a pena, sim, nós dedicarmos a nossa vida, a Jesus, para que outras pessoas, assim como nós, possam conhecer Cristo. Só tem um detalhe. Para que isso aconteça de uma maneira genuína, eu preciso mudar a minha mente, como Paulo fala ali em Romanos. Às vezes as pessoas, irmão Marcos, elas até entregam a vida a Cristo, mas continuam com a mente ainda sem ter tido uma mudança realmente, uma transformação na mente, na maneira de pensar em relação ao que é servir a Deus. E é isso que faz a diferença na vida do ser humano, porque quando eu multiplico, eu ouvi uma frase uma vez, numa pregação, lá no Brasil, num congresso Multiplique 2017, se não me falha a memória, ou 18, que o pregador disse o seguinte, um americano, ele falou assim, se você, deixa eu ver se eu vou lembrar, a frase na íntegra, se você não é um crente que vive a palavra de Deus, na essência da palavra de Deus, por favor, não se multiplique. O tema do congresso era multiplique. Ele falou, embora você seja um cristão, mas se você não vive a palavra, não se multiplique. E aí ele desenvolveu a mensagem dele em cima daquilo e fez todo sentido. Porque quando nós somos de uma maneira e nós reproduzimos uma outra pessoa, nós vamos reproduzir uma cópia nossa. Deu para compreender? Se eu sou uma pessoa que não leio a Bíblia, se eu sou uma pessoa descompromissada, não tenho compromisso com a palavra de Deus, se eu sou uma pessoa que não oro, venho à igreja uma vez na semana, e tenho isso, como disse o irmão Marcos hoje, como uma vida social, parte de uma vida social minha, então se eu multiplicar esse eu na vida de outra pessoa, à luz do que diz a palavra de Deus, o que vai acontecer? Eu vou estar formando, salvo o melhor juízo, uma mesma pessoa como eu. Porque eu disse na semana passada, falei na quarta-feira também sobre isso, a gente acaba se espelhando em alguém. Se a gente parasse para perguntar aqui, na sua trajetória cristã,
certamente você tem alguém que você olhou para aquela pessoa e você, poxa, eu caminhei com aquela pessoa, eu quando olhava para ela, olhava para o meu pastor, ou para o meu líder de juventude, seja quem for, eu me espelhava naquela pessoa. Então tem um perigo muito grande de quando nós não vivemos a essência da palavra de Deus e nós nos multiplicarmos de uma maneira equivocada. Então preste atenção, para que aconteça essa transformação na vida das outras pessoas, eu primeiro preciso transformar a minha mente e compreender o que Cristo quer de mim. Paulo entendeu isso. Ele entendeu isso de tal forma a dar a sua vida pelo Evangelho, a viver integralmente para o Evangelho. E quando a gente diz integralmente, embora a gente tenha lido aqui que ele era fazedor de tendas, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Algumas pessoas, às vezes, de maneira muito equivocada, pensam assim, bom, para viver de maneira integral para o Evangelho, eu preciso largar o meu emprego e ir para um outro local. Ser missionário é isso, né? Eu saio daqui e vou para um outro local. Mas quando eu entendo que missões começa, na verdade, dentro da minha casa, tinha um pastor amigo meu que já falecido, pastor Carvalho, lá da primeira igreja batista de Rio Verde, Goiás, faleceu há uns 3 anos, 4 anos atrás, ele dizia o seguinte, que missões tem que ser do outro lado da mesa até o outro lado da rua, até do outro lado do mundo. Então missões tem que começar dentro de casa. Eu não preciso largar e nem posso largar o emprego para poder fazer missões dentro de casa. Eu preciso ser exemplo para a vida dos meus filhos, para a vida da minha esposa, e minha esposa a mesma coisa em relação à nossa família. Os meus filhos a mesma coisa em relação à sociedade. Eu a mesma coisa em relação à sociedade. Então, embora eu tenha uma atividade, seja ela qual for, como Paulo tinha, como Paulo diz a palavra de Deus, era fazedor de tendas, isso não impedia ele, em hipótese alguma, de pregar e viver a palavra de Deus. O grande problema é quando nós separamos isso. Eu disse há alguns tempo atrás sobre isso aqui, que parece que nós temos uma vida secular e uma vida cristã. Aí eu coloco a minha roupa de crente e eu vou à igreja. Disse o irmão Costa, que estava procurando a igreja, né? Botou ali no mapa, só que o mapa deu ali na frente, onde fica ali o pátio, ali na frente, onde fica o parque de estacionamento. E aí ele viu o pastor Mário Jaime e a irmã Alice, e viu uma Bíblia. E aí ele deduziu, é cristão. E aí ele foi até lá e perguntou onde fica a igreja. E aí por isso que ele está aqui. Se por alguma fração de segundos ou de minutos, pastor Mário Jaime, você tivesse se adiantado ou atrasado, talvez o Costa não estivesse conosco aqui, porque ele não teria encontrado a igreja. Eu estou abrindo um parênteses, falava com o Jean há pouco, para dizer que a gente precisa botar umas placas em alguns lugares por aí pela cidade, mesmo que isso tenha algum custo para a gente localizar melhor a nossa igreja, ou identificar melhor o caminho de como chegar na igreja. Mas fechando aqui o parênteses, nós precisamos sim, meus irmãos, viver para a glória de Deus, independentemente de onde nós estamos e do que nós fazemos. Precisamos fazer a diferença com a pregação da palavra de Deus nas nossas atitudes. E Paulo era assim. Paulo, ele teve a sua vida transformada no capítulo 9, passa a viver integralmente essa verdade na sua vida. E agora Paulo, na sua continuidade dessa viagem missionária, ele chega à cidade de Corinto. Chega a Corinto e ali ele encontra 2 pessoas totalmente comprometidas com a orientação espiritual do próximo, das outras pessoas, que era quem? Áquila e Priscila. A gente observa na palavra de Deus, não vamos citar aqui os outros textos, mas a gente observa que em alguns momentos o autor, no caso Lucas, escrevendo aqui Atos, ele cita Priscila primeiro, em alguns momentos ele cita Áquila primeiro. Percebe-se claramente, a ideia da apresentação do nome no passado, dava-se muito à liderança da pessoa. Então percebe-se claramente que tanto Áquila quanto Priscila, eles tinham liderança. Em alguns momentos essa liderança se alternava, independente, salvo o local, né, dependendo do local onde eles estavam e o que eles estavam fazendo. E Priscila, olhando para a vida dela, o envolvimento com Apolo, e toda a história, irmãos, às vezes a gente lê a Bíblia, eu estava comentando lá em casa, e de uma maneira que a gente não percebe a ligação da coisa como tem. A gente vê lá, né, lá na frente a gente vê lá, olha, o texto da palavra de Deus dizendo, olha, uns regam, uns plantam, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento, independente de ser Paulo ou ser Apolo, mas a gente não para perceber o envolvimento de algumas pessoas importantes para que isso acontecesse antes.
Então Priscila teve um papel fundamental nessa história toda, daquilo que a gente lê lá na frente. Áquila e Priscila foram pessoas fundamentais nessa caminhada, nesse início todo da igreja, ali no passado. Esse encontro ele aconteceu porque, diz a palavra do Senhor, o imperador Cláudio, ele decretou que todos os judeus deviam sair de Roma. E eu quero abrir um outro parênteses aqui para dizer uma coisa para você. Irmãos, nada foge do controle de Deus. Nada. Às vezes, a gente vamos pensar nós naquela situação. Nós somos judeus, estamos vivendo num determinado local, o imperador determina que a gente tenha que ir para outro lugar. E a gente tem que largar tudo. Sabe, mudar realmente de lugar, de cidade, de país, seja do que for, sair daquela região. O imperador mandou e tem que obedecer. E talvez a gente observe aquilo como uma desgraça para a nossa vida, algo ruim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, é plano de Deus. Nada foge do controle de Deus. Deus sabia porque aquilo tinha que acontecer. Deus usa as pessoas do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Olha para o passado, olha quando Jesus nasceu. Olha aquele povo tendo que sair para um canto e sai para outro, e recenseamento e não sei mais o que. Ele mexe com o que foi. A gente olha para a história e pensa assim, não é o imperador que está mandando isso, é fulano, é ciclano, seja quem for. Não, é Deus que está conduzindo a história. Deus, Ele conduz a história da maneira que Ele quer. E quando nós nos deixamos, irmãos, ser guiados por Deus, quando nós permitimos que Deus trabalhe na nossa vida, e a gente passa uma linguagem bem de uma região praiana como a nossa, e a gente passa a surfar, digamos assim, nesse momento de Deus, nessa onda que Deus está vivendo ou fazendo com que a gente viva, isso é maravilhoso, porque a gente passa a fazer parte daquilo que Deus quer fazer na história. E isso é tremendo. Há algumas pessoas que não vão querer fazer parte. São cristãos, servem a Deus, vão passar. Você quer ver uma coisa interessante? A palavra de Deus, em vários momentos, ela cita alguns acontecimentos e ela destaca, muitos se converteram, não sei o quê, entre eles, fulano e ciclano. Não é verdade? Cita nomes. Mas tinham muitos. Percebam isso. Percebam que em vários momentos de conversão de pessoas, várias pessoas se converteram, e ali muitas mulheres piedosas, como nós aprendemos há 2 semanas, entregaram a vida a Cristo, e aí ele dá um destaque sempre para A ou B, ou para 1, 2 ou 3 pessoas. Eu disse lá em casa outro dia o seguinte, sempre que estiver lendo a Bíblia e que destacar algum nome, vá pesquisar quem é aquela pessoa, porque ela teve uma influência muito grande em toda a história. Às vezes na própria Bíblia a gente vai encontrá-la lá na frente, só que a nossa mente limitada não consegue, às vezes, irmão Marcos, fazer uma ligação. Às vezes a gente está lendo aqui em Atos, daqui a pouco a gente vai ler em Corinto, aí vê citar de novo lá Priscila, a gente parece que, sabe, não consegue entender. A gente não consegue entender, como vimos na semana passada, o início da igreja na Europa, e vendo aquela coisa toda, e quando a gente lê a carta lá na frente aos Efésios, a gente pegar e entender aquilo tudo. A gente tem que aprender a ler a palavra de Deus e fazer essa ligação e compreender. Por isso a escola bíblica discipuladora. Por isso a gente faz esse apelo para todo domingo. Você está aqui às 10 horas da manhã para aprender da palavra de Deus. Porque, como disse o irmão Marcos hoje, para que eu estou estudando a Bíblia? Para quê? Só para ter mais conhecimento? Para dizer assim, eu li a Bíblia toda? Eu lembro que várias vezes, o meu pastor, quando eu era ali jovem, adolescente para jovem, assim que eu entreguei a vida a Jesus, ele disse assim, o ano está chegando ao final e nós vamos começar a leitura bíblica em 1 ano. Vamos ler a Bíblia toda em 1 ano. E aí dividiu ali direitinho, tá, etc. E a ideia era que chegasse no final do ano a gente ganhasse um certificado. Né? Não sei quantos já viveram isso no Brasil, certificado de leitura da Bíblia. E a gente tinha 200 e poucos membros na igreja, e quando chegava no final do ano tinha uns 10 ali na frente, que conseguiram ler a Bíblia. Crente não mente, né? Né, Aline? Crente não mente. Lembrei da história que a Aline contou essa semana. Cristão não mente. Então, na hora de perguntar, você que conseguiu ler a Bíblia toda, cumpriu o plano direitinho, vem aqui à frente para ganhar o seu certificado. Aí vinha 10, 12 pessoas de 200 pessoas. Falta continuidade. A gente começa uma coisa e não termina. Parece que, sabe, eu não sei o que é, preguiça, seja o que for, mas talvez falta de compromisso. A gente precisa, meus irmãos, se comprometer com a leitura da palavra de Deus, porque o que transforma a vida do ser humano, a nossa mente, o nosso coração, é a palavra. E isso vai trazer luz e entendimento a todos nós, ao nosso coração. Nós temos vários relatos de missionários que, nos campos mais
difíceis de pregar a palavra de Deus, pessoas se converteram lendo a palavra. Às vezes sem ninguém, se passava, deixava ali uma porção da palavra de Deus com aquela pessoa ia lendo e depois tinha-se notícia que aquelas pessoas entregaram a vida a Jesus através da palavra. A palavra de Deus transforma. Então preste atenção, nada sai do controle de Deus. O imperador Cláudio decretou, os judeus têm que sair de Roma. Ok, só que quando Deus faz com que isso aconteça, saísse aquelas pessoas ali para aquele local, quem vai junto? Áquila e Priscila. E aí Paulo encontra com eles. Meus irmãos, Deus é Senhor e Ele tem tudo no controle dEle. Guarde isso no seu coração. Quando você estiver passando por uma dificuldade, a palavra de Deus diz que em tudo nós devemos dar graça. Só que às vezes nós só queremos dar graça a Deus quando acontece uma coisa boa, aparentemente falando, ou humanamente falando. Acontece algo bom, conseguiu um emprego. Poxa, Deus está no controle, está não sei o quê. Mas quando perde o emprego, por um acaso alguém chega e fala assim, Senhor, muito obrigado, porque eu perdi esse emprego. Plano de Deus, cuidado de Deus. Talvez te preservando para algo, ou te preparando para algo maior, ou te preservando de alguma coisa muito ruim para acontecer. Cuidado dele. Ou você acredita nisso, ou você pega a Bíblia e faz assim, ó, rasga, joga fora e vai fazer outra coisa da vida. Porque a palavra de Deus diz que tudo está no controle dele. Ele tem o controle de todas as coisas. Nada foge do controle do nosso Deus. O Senhor, meus irmãos, Ele promove um encontro maravilhoso de Áquila e Priscila com Paulo. E esse encontro com uma pessoa que tinha o mesmo ofício. Quem? Paulo. O verso de número 3, olha aí na sua Bíblia, diz, e como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles. Passou a morar com eles e ali trabalhava. Preste atenção, Deus providenciou um encontro certo com a pessoa certa, providenciou moradia e ainda providenciou trabalho. Olha que Deus maravilhoso. Um lugar para ele trabalhar. Paulo poderia ter se encontrado com qualquer outra pessoa. E aí ele vai morar com Áquila e Priscila naquele determinado local ali, trabalha ali, porque eles têm o mesmo ofício. O Senhor é tremendo, meus irmãos. Paulo não cessava, em hipótese alguma, independentemente de qualquer situação, de anunciar aos judeus, aos gregos, todos os sábados ali na sinagoga. Olha para a sua Bíblia, diz ali, ó, o verso número 4. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Independentemente da situação, independentemente do campo ser difícil. E não era fácil, porque a continuidade desse texto, verso número 6, 7 em diante, vai mostrar que aquelas pessoas, na verdade um pouco mais para baixo, 6 e 7 mesmo, vai mostrar que eles blasfemaram, não quiseram saber. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Verso 5 diz que quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, quem estava aqui semana passada lembra que eles ficaram e Paulo mandou buscá-los, que eles viessem o quanto antes. Então demorou um tempo, mas eles chegaram. E quando eles chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Ele aproveitou, o trabalho estava mais difícil, ele estava só. Tudo bem, agora tem Áquila e Priscila, mas ele precisava realmente, tanto de Timóteo quanto de Silas. Ele precisava deles ali para poder estar junto com ele, e agora ele tem um tempo maior para se dedicar totalmente à palavra. E isso não invalidava em nada o fato dele ser fazedor de tendas, e embora, como disse o irmão Marcos, várias pessoas se juntavam para poder enviar os recursos necessários para que as viagens missionárias acontecessem, ele, ainda assim, como ele diz em alguns textos, não ficar pesado a muitos, ele ainda trabalhava e fazia alguma coisa, no caso tendas, para poder ajudar no sustento e certamente na propagação da palavra de Deus. E o verso 6 diz que como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios. Olha que interessante. Quando a gente olha esse pedaço da palavra aqui, talvez em primeiro momento possa vir assim, Paulo ficou muito chateado, né? Estava pregando a palavra de Deus e aquele povo começou a não querer, só que talvez o que tenha deixado Paulo mais chateado não foi eles não aceitarem, porque isso já tinha acontecido antes. Lembram que a gente já viu isso aqui semana passada?
Isso já tinha acontecido várias vezes. O fato da gente falar de Cristo para algumas pessoas, para as pessoas, não significa que todas vão aceitar a Cristo, ou vão se interessar. Não, nós não sabemos quem vai aceitar a Cristo e quem não vai, por isso nós anunciamos a todos. Mas, no meu entender, talvez o que tenha deixado ele mais chateado foi a blasfêmia. Não foi só o fato deles não aceitarem, mas sim blasfemarem. E isso deixou realmente ele triste com aquela situação toda. O verso de número 7 diz que, saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. O verso 8 diz que Crispo, chefe da sinagoga, olha como é que Deus faz as coisas, irmãos. Creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Preste atenção numa coisa. Quando uma coisa que aparentemente ruim acontece, ou quando a gente prega a palavra de Deus para alguém, já aconteceu muito comigo, muito. Eu tive a oportunidade de plantar a primeira igreja batista na cidade de Barra da Estiva, lá onde eu achei a Aline perdida por lá, na Bahia, interior da Bahia, na Chapada Diamantina. E chegando lá, a coisa não era fácil. Eu morava em uma casa, irmãos, que todo mês de abril tinha lá a tal da micareta. E eu morava numa casa, que a casa ficava aqui, quase que na esquina da rua, e tinha uma avenida, com um canteiro no meio, com palmeiras, e a micareta se concentrava ali, um pouco antes de onde eu morava, talvez uns 200 metros antes, e eu morava cá. E elas iam descendo com toda vagareza, né? A noite toda, para tipo assim, sair e terminar às 5 horas da manhã lá embaixo. Meus irmãos, a gente... Ah, sim, sim. Oh, excelente. Pronto, o que é micareta, né? Que é esse negócio aí? O irmão angolano ali perguntando, o que é esse negócio, micareta? Na verdade, é como se fosse um carnaval meio que fora de época, onde coloca-se um caminhão grande, um carro pesado, que chama aqui, né, grande, e as pessoas em cima cantando lá, e vai pessoas embaixo, como acontece muito na Bahia, se olhar às vezes na TV, acontece, e as pessoas vão seguindo aquele carro e cantando, e aí chamam cantores de fora, é a festa da carne mesmo do mundo, uma perdição total. Alto-falante, e não, alto-falante não, o carro era de som. O carro totalmente de som. O caminhão com caixas de som potente de um lado e de outro. E eu estou contando isso, chama-se de trio elétrico, né? E eu conto isso para poder dizer a dificuldade que a gente passou. Pensa, chegar naquele lugar para plantar uma igreja, e aí nós chegamos em julho, aí virou o ano, quando chegou em abril, micareta. Irmãos, qualquer lugar que a gente deitava na casa, a gente sentia aquele bum, 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 a noite toda. A gente, vamos deitar no chão para ver se melhora. Aí o chão, bum, bum, não adiantava. Era muito difícil. E a gente saía para tentar evangelizar, e alguns zombavam, e não estava nem aí. Nem todos queriam saber disso. Não queria saber. Mesmo sendo o Brasil, que tem teoricamente uma facilidade, uma aceitação maior em você pregar a palavra. Você chega na casa de um baiano, você fala, bate na porta, a pessoa nem te conhece, fala, vem entrar, tomar um café. Nunca te viu na vida. É assim que acontece. Né? E aí manda você entrar, então dependendo do estado do Brasil, a aceitação é maior. Mas o fato disso acontecer, não significa que tinha uma aceitação do evangelho. Então eu recebia muitos nãos. A Alessandra foi pregar em uma casa, foi falar de Jesus para uma pessoa, na verdade foi um projeto que a gente começou, que era o projeto Ler e Escrever. Nós descobrimos, seu Alexandre, muitos analfabetos, pessoas que não sabiam ler nem escrever ali naquela cidade. E a Alessandra teve a ideia de começar a ensinar a leitura para algumas pessoas. E tinha umas senhoras, né, de 60 anos, não sabia escrever o nome. E ela conheceu uma senhora, ficava próxima à nossa casa, uns 500 metros mais ou menos, e ela começou a ensinar. Ofereceu e ela falou, eu quero. Aí começou a ir na casa dela. Né, para ensinar. Na verdade, ela começou a ensinar ali na porta, não sei o que, etc. E teve um dia, na varanda dela, que a Alessandra pegou, ensinando, e sempre com a Bíblia na mão, ensinando a palavra de Deus ali, e ela começou a escrever o nomezinho dela. Essa senhora foi até notícia no Jornal Batista, porque nós mandamos para lá, porque ela começou a ler e a escrever, e a gente não sabia. Até que chegou um momento, quando a Alessandra começou a entrar com a palavra, descobriu que ela era espírita.
E ela falava assim para a Alessandra não entendia. A Alessandra, meia leiga ali no negócio, ela estava falando os negócios, ela não estava entendendo. Ela falou assim, a Alessandra convidou para ir à igreja, né? Ela falou assim, não, eu não posso ir não. Aí, mas por quê? Quer que a gente pegue a senhora aqui? É dificuldade de locomoção? Quer que pegue a senhora aqui? Ela, não, é porque eles não deixam. Eu falei, que diacho é ele que ele não deixa? A mulher mora sozinha. E passou umas 2 semanas para a Alessandra entender que negócio é esse que eles não deixam. Meus irmãos, ela era espírita e servia aos demônios. E na casa dela, aí ela falou assim, vem cá que eu vou te mostrar. Abriu uma cortina assim, que levava para um cômodo da casa, e lá tinha muitas imagens de coisas ruins. Muitas coisas. E aí aquela mulher, irmãos, a gente contando, para quem talvez não tenha vivido essa experiência, nós tivemos muitas experiências ali na Bahia e em outros lugares mais. Talvez não consiga, mensurar o que eu vou dizer agora. Mas aquela mulher levantou a roupa dela e mostrou as costas dela toda lanhada, como se tivesse levado uma coça com uma vara de goiaba, um cinto, toda marcada. E ela falou assim, semana passada quando você me convidou e eu manifestei o desejo de ir, eles fizeram isso comigo. E mostrou a Alessandra aquilo dali. Irmãos, não é fácil. Às vezes a gente vive, desculpa a expressão, mas um evangelho meio que de faz de conta. Como disse o irmão Marcos hoje, meio que social. Eu vou à igreja, tá tudo tranquilo. Irmãos, o diabo existe. O mal existe, ele vai fazer de tudo para que você não vá à frente com a sua convicção com Cristo. Eu disse no pequeno grupo na última sexta-feira que Satanás não está preocupado com a pessoa que frequenta a igreja e volta para casa. Não. A preocupação dele, a ação dele, está naquelas pessoas que pregam o evangelho. Naquelas pessoas que botam o seu joelho no chão e ora pelo perdido. Naquelas pessoas que chegam em casa e tem um colega de trabalho e ela vai para o quarto e ela deixa o telemóvel do lado de fora e ela bota o joelho no chão. Pai, em nome de Jesus, salva a vida de fulano. Isso é ser cristão. Irmãos, a gente tem que entender que a gente precisa orar. As coisas vão acontecer quando nós começarmos a orar de verdade. Nós precisamos orar, clamar a Deus pelo perdido. Eu disse para vocês, para quem estava no pequeno grupo na última sexta-feira, citando um livro que eu estou a ler aqui, do pastor Sammy Tippett, em que ele, no livro, cita a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. E como eu não lembro o texto de cabeça, mas eu sei a referência, deixa eu abrir aqui, se os irmãos quiserem abrir também, segunda carta de Pedro 3, verso 9. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E o pastor Sammy Tippett, ele cita esse texto fazendo uma afirmação e uma pergunta antes. Ele diz o seguinte: uma oração poderosa, ele diz lá no livro dele, uma oração poderosa, fazendo menção ao ato de orar, é aquela que é feita alinhada ao coração de Deus, e ao desejo do Senhor. E aí logo depois ele faz uma pergunta, depois dessa afirmação: e como é que eu sei o que está no coração do Senhor? E aí ele cita esse texto. Irmãos, o que está no coração do Senhor é o perdido. O perdido. Nós precisamos alinhar a nossa oração com o coração de Deus, não com a nossa vontade, não com aquilo que eu quero, não com aquilo que eu desejo para a minha vida, mas aquilo que o Senhor quer. Porque aí, o que Jesus disse lá em Mateus: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, passa a ser uma realidade, passa a fazer mais sentido na minha vida. Porque aí eu consigo entender, irmão Luiz, que eu buscando a Deus, eu dedicando realmente as coisas do Senhor, eu me preocupando com o perdido, com meus funcionários, com o colega de trabalho, com o meu vizinho, eu dobrando o meu joelho em casa, meus irmãos, para orar pelas pessoas, aí sim eu vou estar alinhando a minha vida com aquilo que Deus quer. Ninguém precisa largar o emprego, ir para outro país, não, a não ser que Deus esteja te chamando como me chamou há anos atrás. Se chamou, obedeça. Mas você precisa ser igreja onde você colocar a planta dos seus pés. E precisa viver isso dentro da sua casa. Eu quero terminar a palavra, já passou aqui do horário, destacando rapidamente 3 características que são incontestáveis na vida de Paulo.
3 características de Paulo, rapidamente. A primeira delas é a abnegação, ou palavra difícil, apesar de estar escrito aqui, difícil de pronunciar. Abnegação. A primeira delas, Paulo, ele se entregou totalmente à pregação do evangelho. Talvez falta isso a cada um de nós, sabe? Se dedicar realmente. Ah, pastor, mas eu não sei pregar o evangelho. Irmãos, mas você sabe orar. Mas você sabe dizer para as pessoas o que Deus fez na sua vida. E aí eu pergunto, será que Deus não fez nada na sua vida? Eu vou dizer que fez. Como eu disse anteriormente, parece que a gente tem que cometer algo muito grave e Deus tem que nos tirar da lama para a gente dizer que Deus fez alguma coisa. Não. Deus já nos tirou da lama. Embora às vezes não uma lama visível, mas uma lama que a gente vivia no pecado, fazendo as coisas erradas, e Ele nos salvou. E a gente precisa dizer isso às pessoas. Então Paulo, ele vivia dessa maneira, ele se entregou ao evangelho. Ele não mediu nem um pouquinho de esforços, meus irmãos, para que as pessoas soubessem que Jesus é o Cristo. Ele fez de tudo. A segunda coisa é a convicção. A segunda característica na vida de Paulo, que eu vejo de maneira muito clara, é a convicção dele. A convicção de Paulo é marcante. É tão marcante que em todo o seu discurso, ele afirma que Jesus é o Cristo. Mesmo que isso venha custar como custou a sua própria vida. Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em anunciar que Jesus é o Cristo. Ele estava disposto a dar, como ele deu, a sua vida, dedicar a sua vida inteira à pregação. Porque para Paulo, meus irmãos, para Paulo, o viver era Cristo e o morrer é lucro. E por último, a última característica que eu quero destacar, além de uma vida de ser da abnegação, a convicção, Paulo também era obediente. A obediência é uma característica também muito marcante na vida do Paulo e talvez seja algo que falte na vida das pessoas hoje. E aí eu vou abrir um outro parênteses para dizer, na vida daquele que conhece a Jesus. Irmãos, nós que conhecemos a Cristo, nós precisamos ser pessoas obedientes à palavra. Não é aquilo que eu quero, mas a palavra. Há umas 2 ou 3 semanas, o irmão Marcos falando aqui, ele disse exatamente isso, que se não está na palavra, não nos interessa. Então a gente prega a palavra. Então seja obediente à palavra, tão somente à palavra. Os versos de número 9 a 11, e a gente termina aqui, diz assim, olha só, do capítulo 18. Certa noite, Paulo teve uma visão. Depois de tudo aquilo que aconteceu, depois da conversão ali do chefe da sinagoga, dos seus familiares e de muitos moradores daquela cidade, no verso 9 diz que Paulo, à noite, em uma noite dessas, ele teve uma visão, em que o Senhor disse para ele o seguinte, não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado. Foi o tema da mensagem da semana passada, pregando no capítulo 17. Porque eu estou com você, e ninguém ousará fazer mal a você, pois eu tenho muito povo nessa cidade. E no verso 11 diz assim, assim Paulo permaneceu em Coríntio 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo mostra claramente, nesse texto, relata claramente a obediência. Paulo estava numa situação delicada, tinha pregado o evangelho, o pessoal tinha blasfemado, agora ele chega na casa do chefe da sinagoga, e não só o chefe da sinagoga, mas toda a família, e mais muitos daquelas cidades se convertem, são batizados, e talvez aquilo ali tenha sido uma prova, mais uma prova que Deus tenha dado a Paulo para dizer o seguinte, rapaz, liga para quem não quer não liga não. Não fica chateado quando alguns pegarem e blasfemarem contra o meu nome. Em outras palavras, eu penso que o Senhor estava falando isso para Paulo. Não liga, não. Eu percebo claramente, como eu sondo os corações, eu percebo claramente que você ficou chateado com aquilo. Ficou chateado porque as pessoas ficaram falando mal de mim, blasfemaram o nome do Senhor, o nome do meu pai. Mas não liga, não. Porque você viu o que aconteceu agora? O chefe da sinagoga se aproximou de mim. A família dele toda, várias pessoas, e você pôde batizar todas essas pessoas. Então ele disse o seguinte, não tenha medo, eu sou contigo, eu estarei com você. E aí ele continua firme, pregando a palavra. É interessante que o que acontece aqui é como se o Senhor estivesse reafirmando para Paulo o que está escrito lá em Mateus, capítulo de número 28, verso 20. Quem é que sabe? Lembra da grande comissão? Lembra? Quem lembra?
E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Paulo estava sendo lembrado mais uma vez do que Jesus tinha falado aos discípulos lá no passado. Não tenha medo, pregue a palavra, ensina a guardar tudo que eu ensinei a vocês. Batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E independente de qualquer coisa, saiba de uma situação, independentemente do que você vai passar, da situação, da tribulação, decepare a sua cabeça. Não importa, parece ser loucura, né? Vão decepar minha cabeça, não tem que me importar? Não! Porque o morrer é lucro. O morrer é lucro, irmã Maria, estar com o Senhor Jesus. Não é porque a gente vai sair por aí, né, irmã Alice? Agora então posso me matar. Não, não é tirar a sua própria vida, mas gaste a sua vida no serviço do reino. Dedique a sua vida para pregar o Evangelho. Pregue a palavra de Deus. Ore pelo perdido. E assim nós vamos avançar na pregação da palavra de Deus. Nós precisamos.